Yeah. Oi, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui junto, eu e o Alex, né? Para mais uma aula aí dessa noite. Né? Nós, até agora, né, nós estivemos tratando aí de um componente, né, que é o resistor. Nós temos trabalhado com ele aí desde o início do ano. Só que, assim, os resistores que nós temos trabalhado são resistores fixos, né? E dentro dos resistores também, usando esse mesmo material que realmente são utilizados, né, nos resistores fixos, nós temos o resistor variável. E dele, então, hoje nós vamos tratar de conhecer um pouco, né, e trabalhar um pouquinho com ele. Bom, aqui então, resistores variáveis. Os resistores variáveis, ele pode ser utilizado no controle de volume de rádio, né, amplificadores, né, luminosidade de lâmpadas, né, no painel do carro, etc. Normalmente são constituídos de uma haste que é chamada de cursor, que desliza sobre de um extremo ao outro de um meio condutor, variando assim a sua resistência. Né? Então, esse movimento ele vai deslizar, é, vamos dizer, aí, no sentido horário, ou nós voltamos no sentido anti-horário, é que vai determinar a resistência no ponto que nós vamos parar com o cursor. Então, aí nós vamos ver aqui a seguir, né, o aspecto físico, né, desse resistor variável. Né? Então, o que nós podemos ver aqui? Né? Nós vamos ter uma base aqui daquele mesmo material que é utilizado naquela placa de circuito impresso, que é uma placa de fenolite, normalmente. E aí, ó, nessa região aqui, é que é depositado um material resistivo, seria, no caso, uma chamada de trilha, né, que é uma trilha do material que é o carvão. Né? Nesse caso aqui é o carvão, nós podemos ter outro material, depois nós vamos falar. E aí então nós podemos ver o que? Dois terminais fixos, um no extremo e outro no outro extremo. E no meio é que nós vamos ter o cursor. Então, esse cursor, logicamente, ele é montado aqui com algum sistema aqui de mola, de contato, e aí o que vai deslizar, né, realmente deslizar, é essa parte metálica, né, assim, em forma que ela tem uma certa pressão, né, sobre a trilha de carvão, e aí é que ela vai deslizar, e aí é que vai ser determinado, né, no ponto que ela está, o valor da resistência que nós vamos ter. Como é que ela deslizada? Aqui nós temos um eixo, né, normalmente aqui na parte externa, que nós vamos ter lá no rádio, ou lá no amplificador, ou no controle de luminosidade, nós vamos ter aqui um eixo que normalmente aqui na parte externa vai ter um botão, né, para que a gente possa aumentar ou diminuir o volume de luminosidade de acordo com a maneira com que ele está sendo utilizado no circuito. Né. Então, nesse caso aqui, o cursor está aproximadamente aqui no meio dessa trilha. Né. Agora, nós vamos observar, né, no próximo bloco aqui, como nós poderemos ver um extremo ao outro e que resistência que ele vai estar determinado em cada ponto que o cursor vai estar. Bom, veja que, nesse caso, nós estamos utilizando aqui o multímetro, né, na escala de 1 milímetro, e nós só vamos enxergar aqui, a princípio, que os dois extremos dos terminais do resistor variável. O que nós percebemos aqui? É uma trilha
que começa nesse ponto e termina nessa. Se nós vamos observar o que é, é um resistor fixo, né? Até esse ponto aqui é um resistor fixo. Então, se ele for estabelecido com o valor de 1K, ele vai dar aproximadamente aqui 1K, né? Entre, se nós fizermos a medida colocando aqui os terminais do ohmímetro, as canetas do ohmímetro, nesses dois terminais, nós vamos ter encontrar o valor da resistência, que é o valor nominal dele, em torno de 1K. Se ele for de 4,7, por exemplo, né, a gente vai encontrar na medida entre esse terminal e esse, né, o primeiro e o último, nós vamos encontrar aproximadamente o 4,7. Agora, o que nós estamos vendo aqui? Né? Nós continuamos com o mesmo ohmímetro, só que o que nós fizemos? Aquele terminal que estava aqui no extremo, nós deslocamos para o meio. E o cursor deixamos exatamente no meio aqui da trilha de carvão. Então, esse resistor, né, no total, a resistência dele era de 1K. Assim, teoricamente, nós teríamos aqui a metade da resistência. Né? Então, nós podemos observar aqui, seria de 1K, nós teríamos aproximadamente 500 ohms. Por que aproximadamente? Porque esse cursor que aqui utiliza, a área de contato dele não é tão pequena. Então, a gente não precisa exatamente, né, ser 500, ser um pouco abaixo, ser um pouco a mais, devido à área, porque não é como se fosse uma agulha, né, que estivesse ali naquele ponto, né, medindo exatamente. Mas, aproximadamente, é a metade da resistência. Agora, o que vocês observam aqui? O que foi mudado aqui nesse caso? Nós deslocamos as duas canetas do medidor. A que estava aqui no início foi para o meio, onde é o cursor, e a que estava no meio foi para o outro extremo. E aí, o que nós devemos medir aqui? A outra metade da resistência, que é em torno de 500 ohms. Né? Então, se eu olhar para o cursor, né, do meio para a primeira extremidade, nós vamos ter aproximadamente 500 ohms. E do cursor, né, que seria o terminal central, para a outra extremidade, nós vamos ter o outro restante, que seria em torno de 500 ohms. Agora, então, aqui, pessoal, nós temos aqui uma atividade para vocês. Né? Nós vamos trabalhar com esse mesmo resistor variável de 1K e vamos deslocar o cursor para vários pontos aqui da trilha de carvão. Então, observe aqui, aonde está o cursor? Bem no início da trilha. Aonde que está aqui nesse segundo cursor? A 1/4 da trilha. Aonde que ele está aqui no momento? Exatamente no meio. Nesse outro caso, ele está a 3/4 da trilha. E nesse último, ele está no finalzinho da trilha. Então, qual que seria a pergunta para vocês? Nesse primeiro caso, qual que seria a resistência aproximada que nós iríamos encontrar se nós colocássemos aqui as pontas de prova do ohmímetro, né? do cursor para esse primeiro terminal, né? Dessa extremidade, que seria ligado à trilha de carvão. Então, qual seria essa resistência, né, aproximada que nós iríamos medir? Aqui, a 1/4, né, estaria percorrendo 1/4 da trilha, qual seria a resistência aproximada que nós iríamos encontrar? E aqui no meio, né, nós já tivemos até um exemplo lá, né, que nós mostramos, a 3/4 e no final da trilha. Sempre deixando aqui nesse primeiro instante uma caneta nesse primeiro terminal do ohmímetro, né, uma caneta nesse primeiro terminal
seria associada aqui ao terminal do resistor, e a outra, né, nesse terminal do meio, que seria o cursor. Né? Então, mantendo essas canetas, todas elas nessa posição. Então, nesses 5 casos, qual seria a resistência aproximada que vocês iriam encontrar? Então, é um desafio para vocês, né? Para vocês fazerem e responderem, né? E aí, então, depois nós vamos passar a correção, né? Então, pessoal, agora aqui nós temos, né? Porque nós estamos falando aqui do resistor variável, mas nós não ainda tínhamos visto o símbolo gráfico, né? Como ele pode ser representado. Então, aqui nessa forma que é mais utilizada, né? Aqui nós vamos ter como se fosse um resistor, e o terceiro terminal aqui, né, indicado aqui por esse terminal com uma seta, que seria o cursor, que geralmente ele está colocado aqui ao centro. E o outro símbolo, né, que é aquele mais original, mais antigo, que eu também aceito hoje, da mesma forma, né, nós vamos ter aqui o terceiro terminal, que seria o do cursor. Então, representando assim um resistor variável. Agora, o que nós temos aqui, falando aqui abaixo, porque naquela explicação que nós demos, nós falamos apenas, né, de trilha de carvão. Mas o resistor de carvão, isso nós falamos no fixo, né, ele é utilizado para potências mais baixas. Quando se trata de potência mais alta, o carvão não vai resistir, então aí é utilizado o quê? O fio de níquel cromo, né? Então, da mesma forma, aqui nós temos ali aquela trilha de carvão, nós vamos ter ali os fios enrolados, né? Que é onde o cursor vai se deslizar ali sobre aquele fio, cada ponto a resistência. O funcionamento é basicamente o mesmo, né? Só muda o material. Agora, o que nós vamos falar, né? De como o resistor variável pode ser ligado a um circuito. Então, vocês vão ver aqui que ele pode ser ligado como reostat e que ele pode ser ligado como potenciômetro. O que seria uma ligação como reostat? Vocês vão ver aqui nesse circuito que nós temos aqui um conjunto de bateria. Nós vamos ter aqui um resistor variável, um medidor de corrente, né? E se quisermos aqui, podemos até substituir por uma lâmpada, né? Então nós podemos substituir por uma lâmpada, né? Para ver assim, como se comporta a luminosidade da lâmpada. E lá também nós temos aqui o R1, seria um limitador de corrente no circuito para não chegar aqui a um ponto de resistência muito baixa, né? E aí poder danificar o próprio, exceder a corrente e danificar o próprio resistor, né, que nós estamos utilizando, que poderia ser aqui um de baixa potência. Mas o que vocês podem observar aqui da ligação desse resistor? Nós temos um terminal extremo, temos o segundo, e o cursor, vocês vão observar aqui, que ele está ligado junto com um dos terminais fixos, né? Então, essa é a característica da ligação como reostat. Nós temos 3 terminais, porém, são ligados em apenas 2 pontos do circuito. Veja que aqui é um extremo está ligado aqui nesse ponto do circuito, que seria no positivo da bateria, e o cursor e o outro terminal fixo estão ligados no mesmo ponto, né? Então, essa é uma ligação que ele vai ser usado como reostat. E como é que vai funcionar aqui nesse circuito? Nós temos um medidor aqui de corrente.
Na posição aqui que se encontra, se eu tirasse aqui o cursor, logicamente o que nós teríamos? A máxima resistência desse resistor. Naquele caso que nós usamos aqui de 1K, ele estaria dando a resistência total de 1K. Aqui acontece, o cursor nesse momento aqui, ó, ele está aqui junto aqui do primeiro terminal. Então, o que acontece com a corrente se for passar por aqui? Né? Observando aqui o terminal negativo, passa pelo medidor, e aqui não vai passar pelo elemento resistivo. Então, a resistência desse resistor aqui nesse momento é praticamente zero, é um curto-circuito. Esse aparelho aqui estaria medindo a máxima corrente do. Então, pessoal, nessa posição que está aqui o cursor do resistor variável, nós vamos ter a máxima corrente. Então, esse medidor aqui de corrente vai estar indicando a máxima corrente. Nós poderíamos aqui, nesse caso, né, substituir esse medidor por uma lâmpada. Né? Se nós colocássemos uma lâmpada aqui no lugar desse medidor, o que nós iríamos observar? Com o cursor nessa posição, a resistência aqui do resistor está sendo zero, né, praticamente nula, né? E aí estaria circulando então a máxima corrente. Logicamente, o brilho da lâmpada estaria no máximo. Ok? Agora, esse cursor foi feito para. Então, pessoal, nós observando aqui o cursor nessa posição, que é exatamente o contrário do que estava anteriormente, aí o que vai acontecer? A corrente partindo aqui vai passar pelo R1, vai passar pelo medidor, e agora, o que ela encontra pela frente? Né? O cursor nessa posição, ela tem que atravessar toda aquela trilha de hipervão para chegar até o outro terminal. Então, a resistência vai ser a resistência total do resistor. O que nós vamos ter de corrente? O mínimo, aqui está a máxima, né? Mas na verdade seria a corrente mínima que nós iríamos registrar aqui. Se fosse a lâmpada, ela estaria no seu brilho mínimo, né? Ou praticamente apagada. Né? Então aqui nós teríamos aqui a corrente no seu valor mínimo. E agora, nós colocamos, ele está sendo colocado aqui ao meio. Então, nesse caso, né, a corrente que vai passar pelo medidor e vai passar pelo resistor vai atravessar a metade dele, ó, daqui para cá, aí vindo para o possível. O que nós vamos ter aqui de corrente? Na verdade, a corrente média, né? O valor médio que estaria sendo medido aqui pelo medidor. Se fosse a lâmpada, nós estaríamos com o brilho médio dela, porque a corrente estaria pela metade, ok? E agora nós vamos falar do resistor variável com o potenciômetro. É normal, né, quando a gente toma um resistor variável na mão, referi-lo como potenciômetro. Quer dizer, ele pode ser ligado com um reostato ou realmente como um potenciômetro, que normalmente comumente é a maneira que nós falamos. Mas então vocês vão ter uma ideia aqui, nós temos um circuito aqui que utiliza um transistor NPN, os resistores de polarização, um capacitor de acoplamento de entrada, mais um capacitor de acoplamento de saída, né? E aí, o que nós vemos aqui? Um resistor variável. Mas por que eu posso afirmar que ele está sendo ligado como um potenciômetro? Porque aqui que vocês podem ver, existe um capacitor aqui na entrada onde vai chegar o sinal de áudio, por exemplo, né? Porque esse aqui seria um pré-amplificador de áudio. O sinal de áudio que vai ser acoplado por esse capacitor e vai chegar aqui no resistor. E o que vocês observam? Por que ele é ligado com um potenciômetro? Porque ele está ligado a 3 pontos distintos, 3 pontos diferentes.
um aqui no capacitor, né, que seria o acoplamento sinal de entrada, outro para a massa e outro para o cursor, que seria ligado aqui através do capacitor para a base do transistor para que o sinal seja amplificado. Então, nesse caso aqui, vocês vão observar a condição de colocação do cursor. Então, pessoal, vamos ver. Então, esse circuito aqui já é um circuito polarizado, né? Ele já tem lá a fonte de corrente contínua, aqui é ligado ao positivo, aqui é ligado, aqui a massa é ligada ao negativo. Então, ele está pronto para funcionar. Só que o sinal que nós vamos amplificar, vamos dizer assim, você está com o microfone na mão, né? Esse microfone seria acoplado aqui nesse ponto desse capacitor. E aí esse sinal vem, para onde que ele vem? Para um extremo um terminal fixo no caso aqui do potenciômetro, né? Do resistor variável que está sendo ligado com o potenciômetro. E aí, o que vai acontecer? Esse sinal tem que atravessar todo o elemento resistivo desse resistor. E o caminho dele mais fácil é para onde? Para a massa, né? O que sobra para ser levado para ser amplificado para a base do transistor? Não foi entregue nada para a base do transistor, porque esse sinal se dirigiu para a massa. Então, essa é uma das situações. Vamos ver a outra condição. O sinal está sendo entrado aqui da mesma maneira, no C4, e aí o cursor do potenciômetro está aqui bem no centro. Então, o que vai acontecer? O sinal que vai chegar aqui nesse terminal fixo, ele vai atravessar metade do resistor. Então, até aqui a metade da resistência. E ele encontra a metade da resistência que vai para a massa. Então, praticamente metade do sinal vai para onde? Para a base do transistor. E aí nós vamos ter aqui na saída um sinal já amplificado, né, bem maior daquele sinal de entrada. Então, se nós considerássemos volume, esse seria um volume médio, né? Na outra situação, o que acontece? O cursor está aqui junto ao terminal fixo de entrada. O que acontece com o sinal quando vai chegar aqui? Ele vai ser acoplado por C4 e aí, chegando a esse ponto, o que ele vê para baixo? A resistência total do resistor. Qual que é o caminho mais fácil? Ele se dirigir para o capacitor e ir para a base do transistor. Então, a resistência dele aqui é praticamente zero. Todo sinal que está chegando aqui, ó, está sendo levado para a base do transistor. Logicamente, esse sinal vai ser amplificado, né? E vai ter uma dimensão muito maior do que aquele da entrada, porque nós colocamos ele praticamente direto à base do transistor. Agora, pessoal, o que vocês podem observar aqui, né? Existe aqui os vários modelos, né, de aspecto físico aqui desses componentes, né? Então, sempre você observando aqui o eixo, aqui nós temos resistores variáveis ligados no mesmo eixo, que é chamado uma ligação em tandem, né? Vários exemplos aqui estão, e vocês vão ver esses aqui abaixo, né, que são os chamados trimpotes, né? Qual que seria a diferença, né, do resistor? Ele deixa de ser um resistor variável? Não, ele é um resistor variável. Mas qual a diferença entre esse primeiro e o trimpote? É que o trimpote nós temos aqui um ajuste que geralmente nós fazemos, um controle, né, que normalmente nós fazemos na parte externa do aparelho. O trimpote, ele é para ser feito ajuste interno. Então, vocês podem observar aqui, ó, que sempre existe aqui no centro, um ponto que você pode fazer o ajuste ou usando uma chave de fenda, né? Que nós vamos colocar aqui na fenda que existe, ou algum caso aqui que ele já tem, como você manualmente, vamos localizar uma aqui, eu acho que talvez este,
você possa, né, com o movimento, né, no sentido horário anti-horário, ajustar o valor desse resistor, e ele vai ficar fixo ali, né, naquele ajuste dentro do circuito. Só vai ser mudado quando você tiver que refazer o ajuste do circuito, dentro do circuito, né, que possa ser necessário por algum motivo que você tem que refazer esse ajuste. Vocês, quando às vezes no circuito amplificador, por exemplo, né, quando você às vezes tem que substituir algum transistor, né, às vezes tem diferença de ganho entre um e outro, você tem que refazer o ajuste. Mas isso vai ficar lá de maneira definitiva. Ó, aqui ele está, o que eu havia falado com vocês, né, vocês podem observar aqui nesse centro, que pode ser usado aqui uma chave de fenda, ou mesmo aqui, né, um ajuste com os dedos aqui, o ajuste que você faz manualmente. Mas uma vez feito o ajuste, ele vai ficar. A questão da comparação, da variação da resistência é o mesmo que nós conhecemos do que nós falamos anteriormente. Uma observação aqui, né, os valores de resistência de cada resistor variado geralmente vem impresso no próprio corpo desse resistor. Agora, os potenciômetros são divididos em dois gêneros, lineares e logarítmicos. E aí, então, qual seria a diferença entre um e outro? Aqui vocês veem nesse gráfico que seria uma variação linear, né? E aqui uma variação logarítmica. Isso, cada um vai ser utilizado, né, principalmente na parte de áudio, que nós utilizamos, né, os potenciômetros com variação logarítmica. Mas isso vai estar impresso no próprio resistor, vocês vão poder ver a diferença. No teste com o ohmímetro, também você pode observar isso, né, porque quando você vai deslizando, no caso aqui do resistor linear, né, naqueles exemplos que nós fizemos, quando você vai deslizando aqui o cursor, o que acontece? Você pode observar que é uma variação totalmente linear. Agora, quando se trata do logaritmo, a variação não é linear, ela é logarítmica, né? Então você vai perceber naquele movimento que você faz, às vezes no início, no final, ou no meio e no final, a variação da resistência que você faz não é proporcional totalmente ao movimento que você faz no cursor para ter a porcentagem, né, do giro e da resistência. Agora, como nos resistores fixos, né, nós temos valores comerciais, né, que você pode encontrar aí nas lojas, que vão variar de 100 ohms até 4 megaSet. Isso observando os resistores de carvão, que seriam de baixa potência. Agora, os de potência elevada normalmente estão na faixa de 0,5 ohms a 10 terras. E aqui tem uma tabela, né, que vocês já têm, mas vamos repassar aqui normalmente, que são os valores comerciais, e que vocês vão encontrar muitas vezes submúltiplos e os múltiplos desses valores, né, dentro da faixa comercial. Ok? Yeah.